está na hora, vamos então começar o nosso estudo bíblico, né, para a glória de Deus, a oportunidade maravilhosa de podermos estar ministrando a palavra de Deus, e hoje vamos completar mais um livro da Bíblia. Nós temos, ao longo desses últimos tempos, nós temos esmiuçado, né, detalhado alguns livros já. Então a gente já fez a carta de Tiago, a gente já fez a carta de Judas, já fizemos Filipenses, já fizemos Gálatas, já fizemos Efésios, já fizemos Romanos, já fizemos Hebreus e agora vamos terminar 2 Timóteo. Não sei se estou a esquecer nenhuma, mas já conseguimos aprender bastante sobre a palavra de Deus. E hoje chegamos ao último capítulo desta segunda carta, né? Rebeca, é verdade. Chegamos ao último capítulo. Deixa essas coisas para o fim, que é para a gente conseguir se concentrar. A gente chega ao último capítulo da carta de Paulo a Timóteo, e essa carta não é apenas uma carta de aconselhamento pastoral, são as palavras finais, né, do servo de Deus, que está aqui já bem consciente de que o seu tempo da sua morte, da sua partida, se aproxima. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos colocar tudo diante do Senhor e vamos absorver da palavra aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te louvamos e te glorificamos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que o Senhor possa vir nos ensinando, nos guiando durante esse estudo, e que o teu nome, e somente o teu nome, seja glorificado no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Então, no capítulo 1, nós tínhamos Paulo a fazer aqui uma pequena síntese. No capítulo 1 tínhamos Paulo encorajando Timóteo para que ele não se envergonhasse do Evangelho, mas a guardar o bom depósito, né? A guardar aquilo que ele recebeu, sua fé, a palavra, e a sofrer por Cristo. No capítulo 2, Paulo chama Timóteo a ser um bom soldado, a ser um atleta bem disciplinado, a ser um lavrador perseverante e paciente, que maneja bem a palavra da verdade. No capítulo 3, ele nos alertou sobre os últimos dias, os falsos mestres e a necessidade de permanecer firme, né, nas Escrituras, que são inspiradas por Deus e suficientes para preparar o homem para toda a boa obra. E agora, no capítulo 4, Paulo leva tudo isso a uma conclusão muito prática e solene. Diante de Deus e de Cristo Jesus, Timóteo deve pregar a palavra de Deus. Não pregar aquilo que está nas suas vontades ou aquilo que as pessoas querem ouvir, não adaptar a mensagem ao gosto da época, mas anunciar fielmente a verdade com urgência, com paciência e com perseverança, né? E neste capítulo mostra-nos duas grandes responsabilidades, duas grandes realidades: a responsabilidade de permanecer fiel até ao fim e a confiança de que o Senhor permanece fiel aos seus servos. Paulo está no fim da sua caminhada, mas ele não está derrotado, e ele pode declarar, e como ele vai fazê-lo aqui nesse texto: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Né? Essa é uma das palavras mais maravilhosas de toda a Escritura. Então, 2 Timóteo capítulo 4 é um chamado para que cada um de nós viva, sirva e permaneça firme, de tal maneira que quando chegar o fim da nossa carreira, também possamos dizer que guardamos a nossa fé, né? Então, vamos entrar agora no texto. Talvez, se a gente pudesse dar um tema para esse capítulo, poderia ser, olha, prega a palavra e termina bem, ou seja, não adianta só começar bem, é preciso terminar bem. E se existe um texto-chave, é o texto que nós acabamos de ler, 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, Paulo entrega aqui a sua última
exortação a Timóteo de pregar com fidelidade e permanecer sóbrio no ministério para terminar a carreira da melhor maneira. Então, vamos entrar no texto, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1, Bíblia na mão, caneta, marcador, e vamos ver o que é que a palavra de Deus tem para nós hoje. E ele começa com um apelo muito importante. Ele começa no capítulo 1 com uma palavra aqui, olha, conjuro-te, pois, diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos na sua vinda e no teu reino. Então, vemos que ele começa com um pedido muito intenso, né? Conjuro-te, aqui uma palavra muito solene. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, eu te ordeno de uma maneira insistente diante de Deus, né? Timóteo está recebendo essa ordem diante de Deus, diante de Cristo Jesus, e Paulo explica, olha, o juiz dos vivos e dos mortos, aquele que virá, aquele que possui o reino. Então nós vemos que pregar a palavra não é um ato leve, insignificante, ou que deva ser feito de qualquer maneira. Vemos que existe aqui uma palavra de atenção, né, que Paulo diz aqui a Timóteo, que quando nós o fazemos, nós fazemos diante de coisas espirituais importantíssimas, né? O pregador, aquele que prega a palavra, aquele que ministra, ele fala diante de Deus e será julgado por Deus. Tiago, capítulo 3, verso 1, diz assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Olha o que é que Tiago está falando assim, olha, vocês querem ser mestres? Vocês querem ser pastores? Vocês querem ensinar o povo de Deus? Ok, mas cuidado, porque vocês vão receber mais duro juízo. Então, é uma afirmação muito forte para quem quer pregar a palavra. Porque as pessoas às vezes acham que é uma questão de status, né? Porque fica bonito lá na frente, lá em cima, parece que dá ali alguma autoridade, né? Mas isso é para quem não entende nada do chamado. É uma responsabilidade muito grande. E Tiago diz, olha, vocês não queiram ser mestres, mas se quiserem, fiquem sabendo, vocês receberão um juízo mais duro. Olha que palavra forte, né? O púlpito da igreja, ele não pertence ao ego do pregador, ele pertence a Deus, né? Quem prega deve lembrar que está diante de um juiz eterno e não pode pregar de qualquer maneira, qualquer coisa, sem temor, discernimento e oração. Então, Paulo já começa, né, esse verso 1 já é um verso muito importante para nós, porque eu acredito que todos nós aqui, em algum momento da nossa vida, nós vamos pregar a palavra, nós vamos ministrar para alguém, pode até não ser num púlpito, mas nós vamos apresentar esse evangelho para alguém, e isso é uma maneira de pregar, e isso deve ser feito tendo consciência que quando fazemos estamos diante de Deus, né? Diante do nosso Senhor Jesus, que está vendo, que está também nos avaliando, e não podemos pregar qualquer coisa de qualquer jeito, né? E ele continua no verso 4 dizendo assim, olha, prega a palavra, é tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Então, a ordem central para nós, discípulos de Jesus, né? Isso não é só para o pastor da igreja, para o evangelista, esses títulos aí que você quiser dar, né? A ordem central pro cristão é prega a palavra, né? Ele não diz prega a tua opinião, ele não diz prega a tua experiência, ele não diz, olha, prega as tuas emoções, prega novidades, prega entretenimento. Não, prega a palavra com fidelidade. A palavra está aqui, está nas nossas mãos, está nos nossos tablets, nos nossos telemóveis. Prega a palavra. Eu vou contar uma vez uma experiência que eu tive. Houve uma vez que o pastor me pediu para pregar e eu subi no púlpito e li 1 Timóteo do princípio ao fim,
E quando acabei de ler, fechei a minha Bíblia e agradeci a minha oportunidade. E aquilo foi a minha pregação, né? Eu fiz isso num culto de sexta-feira à noite e eu não me lembro, nunca mais me esqueço disso, porque assim, eu sei que aquela pregação talvez tenha sido, ou quase certeza que foi a pregação onde eu menos errei. Porque eu agarrei num livro da Bíblia e li do princípio ao fim. Pastor, deve ter sido muito chato para quem ouviu. Não sei. O que eu sei é que eu li a palavra de Deus. Se para um cristão a palavra de Deus é chato, então ele deve considerar se é cristão. Ele deve considerar se verdadeiramente essa graça e essa fé o alcançou. Porque eu acredito que para o cristão a palavra de Deus é alimento. A palavra de Deus é algo que a gente necessita como algo vital para a nossa vida, né? E a gente vê, por exemplo, hoje tem pouca gente em comparação com um culto normal, é muito triste, né? Mas a ordem é pregar a palavra. Mas quando? Toda hora, a tempo e fora de tempo. Ou seja, quando for conveniente e quando não for. A gente é que acha que às vezes nós mesmos usamos essa desculpa, né? Nós mesmos achamos assim, eu acho que, eu não falei de Jesus, né? Porque não dava, né? Não quis ser inconveniente, não era o momento. Nós damos essa desculpa. Eu já dei essa desculpa, mas a palavra diz, olha, é a tempo e fora de tempo, é quando for conveniente e quando não for. Quando há aceitação e quando há oposição. Quando as pessoas quiserem ouvir e quando as pessoas não quiserem ouvir. É o que o Paulo está falando aqui. Nós é que às vezes inventamos assim umas desculpas bacanas para justificar o nosso descaso às palavras de Jesus, né? E essa palavra Paulo coloca aqui com 3 funções principais: convencer e expor o erro, né? Redarguir, né? Convencer e expor o erro da pessoa, né? Nós não somos chamados para acusar ninguém. Se nós pregarmos a palavra, a própria palavra vai expor o erro da pessoa. Nós às vezes queremos fazer isso, queremos expor os erros das pessoas, mas isso compete à palavra de Deus fazer. Quando nós pregamos, os erros das pessoas são expostos, os nossos próprios erros são expostos, né? E a palavra vai redarguir, repreender, ou seja, vai confrontar esse pecado, porque essa é a função da palavra, e vai exortar. Exortar, às vezes nós temos ideia que exortar é só meter a lenha no povo, né? É só quando estamos repreendendo o povo. Não. Exortar é principalmente encorajar. Então a palavra vai fazer isso. Ela vai convencer, ela vai confrontar o pecado e ela vai encorajar, ela vai chamar a obediência, né? Ao voltar, né, para os caminhos do Senhor. E nós devemos fazer isso a tempo e fora de tempo, com toda a longanimidade e doutrina. Por quê? Porque longanimidade sem doutrina vira tolerância à verdade. Eu posso ser muito longânimo, mas se eu não sou doutrinário, se eu não sou ortodoxo, eu posso às vezes ser permissivo a que a pessoa ande num caminho que não é verdade. E por outro lado, doutrina sem longanimidade vira dureza, sem amor. Né? Se eu tenho muita doutrina e não tenho longanimidade, não tenho paciência, eu viro um cara muito duro, que eu acho que as pessoas têm que se converter de hoje para amanhã. Né? Doutrina sem longanimidade é aquela pessoa que acha que a pessoa tem que mudar de um dia para a noite. E isso não acontece assim. Tem pessoas que às vezes recebem o Evangelho e mudam de uma semana para a outra, já deixa isso, já deixa aquilo. Tem pessoas que têm processos mais graduais. Então, por isso é que é preciso ter esse equilíbrio, longanimidade e doutrina. Longanimidade sem doutrina ficamos permissivos ao pecado. E doutrina sem longanimidade nos tornamos fariseus e muito duros. Então é preciso esse equilíbrio, ok? Encorajar, repreender, convencer, a tempo e fora de tempo, com longanimidade, paciência e doutrina. Lembrando que é o Espírito Santo que faz a obra, né? Então, nós vemos que esse texto aqui era perfeito para esse último conselho de Paulo, né? A melhor herança que Paulo poderia deixar à igreja era esta exortação, esse encorajamento. Olha, continuem pregando a palavra.
continuem vivendo a palavra, continuem amando a palavra, porque se assim continuarem, a igreja vai continuar, a obra vai avançar como deve avançar, né? E ele diz porquê que é importante que a palavra seja pregada. Verso 3: porque virá o tempo em que não aguentarão, sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Paulo está explicando por essa razão, porque vai aparecer pessoas rebeldes, é que a palavra deve ser pregada. Pessoas que não aguentam a palavra, e essas pessoas têm que ser expostas, e elas vão ser expostas pela pregação da palavra. Pessoas que têm comichão nos ouvidos. Porquê? Porque isso mostra desejos por outras coisas, outras novidades, mensagens que satisfazem as preferências pessoais, né? E essa expressão mostra isso mesmo. Pessoas que não aceitam confronto, que não aceitam, né, a sã doutrina e que vão correndo atrás de outras coisas, mas na realidade eles querem alguém que satisfaça o seu ego, alguém que satisfaça os seus próprios prazeres. E hoje tem igreja para tudo isso, né? Tem igreja para quem gosta, para quem defende a homossexualidade, tem igreja até de Satanás, né? Tem igreja até de Satanás, tem igreja luciferiana, tem igreja para todo tipo de gente. Por quê? Pessoas que têm comichão nos ouvidos, pessoas que não se submetem à sã doutrina e que vão pegando outros doutores que vão falar aquilo que eles querem, vão falar segundo os seus próprios desejos. Não procuram, existem pessoas que não procuram pregadores que dizem a verdade, mas que procuram pregadores que dizem o que eles querem ouvir. E quando a igreja rejeita a sã doutrina, ela não fica sem pregadores, porque existem muitos pregadores para pregar uma mensagem deturpada. A igreja, quando ela rejeita a sã doutrina, ela vai encontrar pregadores que falem segundo os seus desejos, porque é o que mais tem por aí. É o que mais tem por aí. Tem muita gente trocando pastores por animadores espirituais, por profetas que engraxam as pessoas, por palavras de entretenimento, por pessoas que vão dizer aquilo que você quer ouvir, que vão agir do jeito que você quer que haja. Então tem muita gente procurando isso, e como tem muita procura, também tem muita oferta. Então, e nós temos que ter cuidado com isso. Verso 4: e eles desviarão, né, os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas, né? Então, eles rejeitam aquilo que Deus diz e abraçam falsas narrativas, né? Corações que não suportam, às vezes, a palavra, não suportam o confronto, vão rejeitando e vão procurando outras maneiras, outros evangelhos, outras portas largas, como o Senhor Jesus falou ontem na pregação, que existem aqueles que apresentam a porta larga e um caminho espaçoso, mas esses levam para a perdição. Quem abandona a verdade não se torna neutro, torna-se do lado do inimigo, e quem começa a caminhar por aí vai ser vulnerável ao engano. E por isso que a gente deve amar a palavra de Deus. Por isso que a gente deve amar a Escritura Sagrada. Por isso que nós devemos ler a Escritura. Por isso que nós devemos ler a Bíblia. Irmãos, vamos ler a Bíblia. Vamos miuçar a Bíblia. Vamos entender a palavra. Vamos pegar texto por texto e estudar. Hoje em dia temos tantas ferramentas para estudar a Bíblia. Tantas que nunca houve tanta facilidade para estudar a Bíblia como hoje. Então, vamos fazer isso para que a gente possa estar revestido, né, de alguma autoridade, né, em termos de conhecimento, em termos de sabedoria da palavra, para que a gente possa caminhar naquilo que é importante. Naquilo que é importante, e não nos perdermos com fábulas, com coisinhas secundárias, com picuinhas. Não, vamos caminhar naquilo que é importante, vamos caminhar na palavra de Deus, naquilo que é fundamentos inegociáveis da palavra de Deus. Ok? Verso 5. Mas tu, ou seja, ele está fazendo um contraste, porque ele estava a falar dos homens que, como disse no capítulo 3, os homens que amam-se a si mesmo, e aqui ele diz homens que têm comichões nos ouvidos, né?
como existem esses homens que têm comichão nos ouvidos, esses homens que ficam buscando problemas e buscando outras coisas que não têm nada a ver com a palavra, que não têm nada a ver com a verdade do Evangelho. Então, mas Paulo fala de um contraste. Olha, tem esse povo aí, esse povo que tem comichão nos ouvidos, esse povo que busca para si mestres, segundo aquilo que eles acreditam, mas tu tens que ser diferente. É o que significa esse mas tu, no verso 5. Mas tu ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério, né? Esse contraste, olha, os outros podem estar se perdendo aí em problemas sem sentido, em fábulas, em coisas secundárias, mas tu, ser sóbrio, faz o trabalho de evangelista, né? O Paulo fala aqui de quatro aspectos: vigia, né? Tenha equilíbrio, tenha clareza espiritual, tenha equilíbrio, sofre as aflições, porque o ministério fiel é sofrimento. Quem quiser caminhar numa caminhada fiel vai sofrer perseguições, vai sofrer afrontas, vai sofrer embates. Então, temos que ser sóbrios para entender isso. Temos que passar por isso, porque assim como Jesus passou, nós também vamos passar. O próprio Jesus prometeu isso. E fazer a obra do evangelista. O que é que isso significa? Continuar pregando, continuar anunciando, continuar dando dessa água a quem tem sede. E assim cumprimos o ministério. O cumprir aqui no sentido de completar, porque não basta começar bem, é preciso cumprir, é preciso completar. Tem muita gente começando bem e se esfriando pelo caminho. E isso é muito triste, porque começar bem não adianta nada. O que é importante é nós acabarmos bem. Por isso que a palavra do Senhor diz que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Às vezes o princípio pode ser muito bom, mas passado um tempo o irmão já está desviado, já está triste, já está desanimado. Não, nós temos que manter fiéis, sabendo que temos que ser sóbrios, temos que sofrer às vezes contradições, às vezes nem tudo vai ser do jeito que a gente quer, às vezes nós vamos ser contrariados, às vezes vai ser difícil, mas nós temos que manter fiéis e continuar pregando a palavra e cumprir e completar o nosso ministério, né? A nossa fidelidade não é medida pelo aplauso do povo, mas pela essa continuidade, a obediência ao chamado de Deus, né? E nós vemos que vivemos em tempos de rejeição da verdade e o servo de Deus deve permanecer sóbrio, evangelista e fiel. E ele agora vai falar dele mesmo no verso 6. No verso 6 ele vai apontar para ele mesmo: olha, tu tens que ser fiel, Timóteo, fica fiel, porque eu já estou sendo oferecido por libação, algumas palavras, a expressão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Paulo está dizendo assim: olha, eu já fiz o que eu tinha ao meu alcance, agora é contigo, meu irmão, agora é contigo, e como nós vimos nos capítulos anteriores, contigo e com outros homens fiéis que vão continuar depois de ti. Eu já estou sendo oferecido. Paulo está falando aqui da sua morte, e ele usa aqui uma linguagem de sacrifício. A expressão libação, né, é uma linguagem que lembra uma oferta derramada diante de Deus. Então Paulo, olha que curioso, porque Paulo vê a sua morte não como uma derrota. Paulo vê a sua morte como a sua oferta final ao Senhor. Olha que homem de fé, que homem convicto do seu chamado. Ele diz: olha, eu já estou sendo oferecido como sacrifício a Deus. Eu estava ali a ser degolado pelos romanos, mas para ele aquilo era o sacrifício agradável ao Senhor, né? E ele diz: olha, o tempo da minha partida está próximo. E partida aqui é uma palavra muito interessante, porque é uma palavra que traz uma ideia de soltar as amarras do navio. Essa palavra aqui, no grego, no original, traz a ideia de alguém que solta um navio que está atracado, que está preso com as cordas, não é? Então, o tempo da minha partida está pronto, traz a ideia desse navio que é desamarrado e que agora vai partir para um outro lugar. Olha que glorioso isso aqui. E isso, Paulo entendia que morrer não era acabar, morrer era partir para outro lugar, partir para estar com Cristo.
Ele diz isso em Filipenses capítulo 1, verso 23. Eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Irmãos, Paulo tinha plena certeza, e você e eu temos que ter também. A morte do crente não é fim sem esperança, é partida, é sair deste porto e ir para uma nova realidade, glória a Deus. Paulo não está desesperado, ele está consciente, ele está sereno, ele está cheio de fé, mesmo que aos olhos humanos as pessoas podiam achar que ele era um derrotado. Aos olhos humanos ele podia ser considerado como um fracassado, mas ele sabia que ele era vitorioso. Verso 7 diz assim, olha, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E esse é um dos versos mais belos do Novo Testamento, né? Ele usa aqui 3 imagens: combater o bom combate, porque a vida cristã dele foi uma batalha, a sua também é, a minha também é, mas não é qualquer combate, é um bom combate. Irmãos, eu sei que às vezes dói, às vezes choramos, às vezes ficamos tristes, às vezes passamos por dificuldades, mas isso é o bom combate da fé. Em 1 Timóteo capítulo 6, verso 12, Paulo usa outra expressão, diz: milita a boa milícia da fé. Ou seja, combate o bom combate da fé. Irmãos, tudo que você faz para Deus, tudo que você faz para que a obra siga o seu rumo, tudo que você faz com um coração sincero na obra, servindo a palavra de Deus, você pode ter certeza que pode trazer dores, pode trazer sofrimentos, mas é o bom combate do Senhor. E ele diz, olha, combati o bom combate, acabei a carreira, né? Porque a vida é esta corrida, essa carreira. Paulo diz assim, olha, Hebreus diz, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, né? E ele diz assim, olha, acabei a carreira. Ele não está dizendo que foi um mar de rosas. O que ele está dizendo aqui é que eu acabei, eu terminei, eu passei a meta. Esse que é o foco. Eu acabei a carreira. Teve dificuldades, teve insultos, teve afrontas, teve apedrejamento, teve açoites, teve prisões, teve tudo isso. Mas eu venci, eu acabei, eu cheguei ao fim. Muitos estão ficando pelo caminho, mas eu cheguei ao final dessa carreira. E no final dessa carreira, o que é que fica? Guardei a fé. Guardei aquilo que me foi dado. Eu fui um bom mordomo, né? Porque a vida cristã é uma vida de mordomia. É uma vida de nós cuidarmos daquilo que nos foi dado, de nós guardarmos aquilo que nos foi dado como mordomos. E Paulo diz assim, olha, eu guardei o Evangelho, eu guardei a confiança em Cristo, eu guardei aquele depósito lá do capítulo 1, aquele depósito que eu recebi. Mais uma vez, o maior testemunho não é começar bem, é terminar fiel, né? E em uma despedida de Paulo aqui, uma despedida pastoral, esse versículo é um incentivo muito grande para Timóteo, um incentivo muito grande para nós, para conseguirmos ficar firmes, para também combatermos o bom combate e guardarmos aquilo que nos foi dado por Deus. Verso 8, e olha aquilo que era a esperança de Paulo, a esperança maravilhosa, no verso 8. Desde agora, a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Irmãos, Paulo está de olho na recompensa, e nós também podemos estar de olho na recompensa. Nós podemos estar de olho nas recompensas maravilhosas que Deus tem para as nossas vidas, nas bênçãos maravilhosas que Deus tem para as nossas vidas. Não é errado estar de olho nisso. A coroa da justiça não é dada por mérito humano, não é dada fora da graça, mas como uma recompensa graciosa do justo juiz àqueles que pertencem a Cristo. Paulo sabe que Cristo é o justo juiz. E olha como é que isso é importante. Porque é que é importante essa questão da coroa da justiça neste contexto?
Porquê? Porque Roma estava condenando ele injustamente. As pessoas acusavam-no injustamente. Os seus juízes do seu caso foram injustos. Mas ele sabia, olha, existe uma coroa de justiça para mim. Eu tenho um juiz que é justo e esse juiz não é deste mundo, e essa coroa de justiça me aguarda lá no céu, onde eu vou partir. Eu vou largar as amarras do meu navio aqui neste lugar e vou para um lugar onde o justo juiz me aguarda e tem uma coroa de justiça para mim. Diferente desses juízes aqui, esses juízes terrenos que me julgaram à morte, o meu justo juiz, ele vai me dar uma coroa que esses juízes aqui não podem dar. E essa promessa maravilhosa não é só para Paulo, é para nós também. É para todos aqueles que amarem a sua vinda. Irmãos, se você ama a vinda de Jesus, existe uma coroa de justiça para si. Existe uma coroa de alegria para si. Existe algo de Deus maravilhoso. A palavra do Senhor diz que Deus nos abençoa com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Amar a vinda de Cristo é viver esperando esse Rei maravilhoso. Eu não sei quanto aos irmãos, mas todos os dias eu espero esse Rei maravilhoso e eu sei que Ele virá. Mesmo que Ele não venha no meu tempo, mas Ele virá, porque Ele prometeu e aquele que promete é fiel para cumprir. A igreja, meus irmãos, nós devemos viver de olhos postos na eternidade. E quem ama a vinda de Cristo vai viver de uma maneira diferente agora. Como Paulo vivia, prisioneiro, injustiçado, mas ele vivia ambicionando, se alegrando, oferecendo a sua vida em sacrifício, sabendo que o justo juiz lhe daria a coroa que ele merecia. Verso 9. Agora um apelo do lado humano de Paulo. Procura vir ter comigo depressa, né? Então, depois de palavras com tanta fé, depois de palavras com tanta esperança, faz um pedido humano, porque nós somos seres humanos, né? Ele diz, vem depressa, né? Isso mostra a sua humanidade. A nossa fé não anula a nossa humanidade. Não tem nada de errado com isso. Ele diz, olha, vem depressa, Timóteo. Ele é apóstolo, ele é chamado por Deus, mas ele sente solidão. Ele sente uma solidão também. Não sei se deu alguma interferência agora aí, mas não faz mal, acho que vai passar agora. Ele é apóstolo, ele é chamado por Deus, mas ele sente solidão. Ele crê na coroa de justiça, mas ele também cria a presença de Timóteo. Ele também cria a presença do seu filho na fé, como ele se chama. A fé madura, nós temos que entender isso, meus irmãos. Uma fé madura não elimina as nossas necessidades humanas, de relacionamentos, de estar com os irmãos. A fé madura não elimina as coisas deste mundo na nossa vida. O servo de Deus, ele também precisa de companhia, ele também precisa de amizade verdadeira, ele também precisa de cuidado. E depois de uma demonstração de fé gigantesca, ele acrescenta algo a essa demonstração que não contradiz essa fé, mas que faz parte da vida do ser humano também, independentemente da fé. Ele diz, olha, vem ter comigo depressa. E ele vai dizer aqui algumas coisas que o entristeceram no verso 10. Porque Demas me desamparou, amando o século presente. Foi para Tessalónica, Crescente para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Ou seja, Demas aqui é o caso mais triste, né? Porque ele já tinha sido cooperador de Paulo, mas a certa altura o abandonou, porque a gente vê lá em Colossenses 4,14. Está lá, olha, sauda-vos Lucas, médico amado, e Demas. Então, na altura em que Colossenses 4,14 foi escrito, esse Demas estava ali junto com Paulo, caminhando junto com ele. Estava fiel ao ministério, mas agora ele o desamparou, não só o deixou por medo, ele amou o mundo, amou o presente século. Então há aqui essa situação triste de Demas, que ele desabafa aqui com Timóteo,
né? Mas depois vemos que aqui que Demas desamparou Amando do presente século, ele não foi apenas embora. Então nós vemos aqui nesse texto que é possível começar como um cooperador fervoroso e terminar como alguém seduzido pelo mundo, né? E a igreja e nós precisamos vigiar o nosso coração. Estão aqui muitos servos, muitas pessoas que servem na igreja, e nós temos que vigiar o nosso coração para que nós também não nos sintamos seduzidos pelo mundo, né? E ele vai dizer assim no verso 11: só Lucas está comigo. Toma Marcos, traze-o contigo, porque ele me é muito útil para o ministério. Esse texto aqui é muito interessante. Quem conhece a Bíblia, quem conhece Atos dos Apóstolos, tem um interesse muito, muito grande nesse texto. Primeiro, ele fala aqui que Lucas permanece com Paulo, né? Lucas era médico, era o seu companheiro fiel, e Paulo pede aqui a vinda de um personagem muito interessante, que é Marcos. Esse Marcos é o Marcos que escreveu o Evangelho segundo Marcos. E isso é muito bonito, que Paulo peça para Timóteo para o trazer, e é muito bonito que Paulo deixe registado que ele era muito útil para o ministério. Por que é muito bonito? Porque lá em Atos capítulo 15, Paulo e Barnabé se separaram por causa de Marcos. Houve uma contenda entre Paulo e Barnabé por causa de Marcos. Atos capítulo 15, verso 39. Porque Marcos tinha abandonado o grupo na primeira viagem, e então Paulo não queria levá-lo na segunda. E como Paulo não queria levá-lo na segunda, Barnabé não concordou com essa opinião de Paulo e se separou de Paulo. Não quer dizer que eles tenham deixado de ser irmãos, que eles tenham ficado com ódio um do outro, não. Mas caminharam caminhos diferentes para o mesmo reino. Barnabé foi para um lado, foi para Chipre, e Paulo começou a sua segunda viagem missionária com Silas, né? A tal viagem de Paulo e Silas. Mas isso só aconteceu porque houve esse desentendimento entre Paulo e Barnabé por causa de Marcos ter abandonado a primeira viagem missionária. E agora Paulo vai dizer, olha, traz Marcos, porque ele é muito útil no ministério. Então isso mostra que houve uma restauração da confiança. Houve uma restauração da amizade, da comunhão entre os dois. Porque os fracassos passados nos nossos relacionamentos não precisam definir o fim da nossa história. Marcos falhou antes, mas depois se torna útil. Irmãos, a graça de Deus restaura pessoas, restaura histórias e restaura relacionamentos. Se existe alguém que você conhece, que de alguma maneira você sente que o vosso relacionamento não está bom, às vezes você nem sabe nem porquê, a graça de Deus é poderosa para restaurar esse relacionamento. Esse é um exemplo maravilhoso aqui, direto com Paulo. O próprio Paulo, que tinha lá atrás falado, esse não vai mais comigo, porque ele nos deixou na mão, é o mesmo Paulo que agora está deixando registado para toda a história saber que aquele que lá atrás falhou, que aquele que lá atrás causou algum tipo de contenda entre dois, agora tinha sido restaurado como um obreiro fiel, como uma pessoa útil para o ministério e alguém que inclusive deixa um evangelho para nós termos os registros da vida de Jesus. Esse Marcos, que depois foi um discípulo muito próximo de Pedro, né? Então nós vemos como que Deus restaura relacionamentos, Deus restaura obreiros que caem, mas que depois se levantam. Deus levanta-os para continuar a sua obra, às vezes de uma maneira até mais poderosa. Deus restaura pastores que às vezes caem, que às vezes erram, mas que depois Deus pode restaurar para continuar sendo bênção no ministério. Deus é Deus que restaura, meus irmãos. Não pense que toda a queda é um fim, que todo o afastamento é o fim da história. Não, a graça de Deus é poderosa para trazer de volta, ainda com mais ousadia do que antes,
Glória a Deus por isso. E ele vai falar aqui, né, no verso 11, ele diz, olha, traz Marcos, né, porque ele vai ser útil para mim, e ele vai mostrar aqui algumas movimentações na igreja que Paulo fazia, porque Paulo fazia isso, né? Enviava um para lá, enviava outro para cá. O ministério missionário é assim mesmo, irmãos. Olha o verso 12. Também enviei Tíquico a Éfeso, né? Tíquico foi um outro cooperador fiel de Paulo. Ele aparece em outras cartas como um mensageiro confiável. Por exemplo, aparece em Efésios capítulo 6, verso 21, né? Olha, Tíquico, amado e fiel ministro do Senhor. Então, talvez Paulo tivesse enviado Tíquico, trava a minha língua, Tíquico, para substituir Timóteo em Éfeso. Talvez, é uma suposição, né? Para permitir que Timóteo viesse a Roma. Então, talvez Paulo estivesse enviando esse obreiro para Éfeso, para que Timóteo pudesse deixar a obra em Éfeso e ir visitar Paulo. Talvez, é uma hipótese. Então, nós vemos que a obra de Deus é feita através de uma rede de servos fiéis, de pessoas que vão, de pessoas que vêm, de pessoas que assumem durante um tempo e depois vai outro para completar, e assim a obra anda para a frente. Nem todos são conhecidos, mas todos foram úteis para a obra de Deus e por isso os seus nomes ficaram registados por serem preciosos para o reino. Agora Paulo vai fazer um pedido a Timóteo: olha, quando tu vieres, traz a capa que eu deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Repara aqui bem 3 coisas. Paulo pede a capa, os livros e os pergaminhos. Então, a capa demonstra aqui uma necessidade física, né? Provavelmente ele passava algum frio, e nós já vamos ver lá à frente que estava se aproximando o inverno. Então, talvez essa é uma das necessidades dele ter a sua capa. As capas naquele tempo era algo valioso. Quando fala em capa, fala-se num bem que era muito importante, principalmente num mundo em que muitas pessoas eram nómadas, andavam, peregrinavam. Então, as capas eram coisas com algum valor. Então ele diz, olha, traz a capa, porque ele agora já não está numa prisão domiciliar, numa prisão confortável, agora ele está numa prisão, a história diz marmitina, de mármore, fria, insalubre, né? Então ele agora está numa prisão diferente, sem conforto, e ele diz, olha, traz a minha capa. Isso mostra aqui uma necessidade física, e olha o que é que ele diz maravilhoso, os livros e pergaminhos. Então mostra que ele ainda tinha uma mente e um coração com sede e fome da palavra de Deus. Ou seja, mesmo perto da morte, Paulo queria ler, Paulo queria estudar, Paulo queria meditar nas Escrituras, mesmo perto da morte. E Paulo era Paulo, imagina. E às vezes nós, que somos nós, que não chegamos nem aos pés, nem aos calcanhares de Paulo, às vezes desprezamos o ensino bíblico, achamos que já sabemos muita coisa. E Paulo, perto da morte, o que é que ele queria? Ele queria continuar lendo, ele queria continuar estudando, ele queria continuar aprendendo. E nós vemos aqui nesse versículo que o servo de Deus ele deve cuidar do seu bem-estar, obviamente, a questão da capa, mas deve continuar amando a palavra de Deus. Paulo está no fim da sua vida, mas não parou de desejar o conhecimento. E ele agora vai falar de um outro personagem, verso 14. Alexandre o Latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Então, não sabemos com certeza se é o mesmo Alexandre lá de 1 Timóteo capítulo 1, verso 20. É possível que seja. E ele diz aqui que lhe causou muitos males. Mas ele não age com vingança. Ele não quer. Ele não está desejando mal. Ele está dizendo, olha, que o Senhor pague segundo as suas obras. Que o Senhor tome conta dele, né? E isso aqui não é uma vingança pessoal, é entrega ao justo juízo de Deus, né? Romanos capítulo 12, verso 19. Minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Às vezes nós queremos agir com vingança. Às vezes nós queremos
ser os agentes de vingança, de justiça, mas não. Se alguém te faz mal, se alguém te magoa, se alguém te oprime, se alguém combate contra ti, entrega ao justo juiz. Entrega, porque dele é a vingança e ele vai retribuir. Irmãos, isso é um facto. A gente não deve fazer justiça pelas nossas mãos, nem amaldiçoar ninguém. O que a gente deve dizer é assim, olha, Deus tome de conta. Deus tome de conta. O servo de Deus não precisa se vingar. Ele pode confiar o caso ao Senhor e o Senhor vai tomar conta da situação. E essa orientação desse Alexandre Latoeiro, ele diz no verso 15, olha, tu guarda-te dele também. Ele me fez muito mal, ele me fez sofrer muito, mas guarda-te dele também, porque ele resistiu muito às nossas palavras, né? Guarda-te, Paulo alerta Timóteo sobre esse homem, guarda-te dele, né? Perdão não significa ingenuidade. O amor cristão não significa ausência de discernimento. Esse Alexandre, ele resistiu às palavras apostólicas. Ele resistiu à liderança. Ele causou peso, ele causou sofrimento. E o servo de Deus, ele não fica rancoroso, mas ele tem que discernir. E existem pessoas que a gente tem que ter cuidado. E Paulo está a dizer, olha, guarda-te dele, Timóteo. Fica preparado porque ele vai aparecer por aí. Fica preparado porque ele quer, né, colocar aqui outras coisas que nem são importantes no Evangelho, mas tu tens que te guardar dele. A igreja precisa perdoar, mas também precisa discernir pessoas perigosas para a fé e para a obra. E isso é o que Paulo está ensinando aqui a Timóteo. Guarda-te dele também, porque muito resistiu às nossas palavras. Verso 16. Agora ele vai dizer, ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Então ele foi julgado, né? Ele foi entregue a um tribunal. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me abandonaram. Que isso não seja imputado, né? Então Paulo está lembrando aqui do seu julgamento. E na sua primeira defesa ninguém ficou do seu lado. Imagina Paulo chegando num tribunal e não tem uma única pessoa para dizer assim, olha, Paulo, a palavra dele mudou a minha vida, o evangelho que ele prega mudou a minha vida, as cartas que ele escreve mudaram a minha vida, ele me assistiu, ele me ajudou. Não houve uma única pessoa. Meus irmãos, às vezes você faz tanto para Deus, às vezes você faz tanto pelos outros, às vezes você serve com tanto amor, com tanta dedicação. Às vezes você entrega a sua própria vida pelas pessoas. E quando você vai ver, não tem ninguém para o defender. Quando você vai ver, não tem ninguém na sua retaguarda. Irmão, isso acontece. Isso acontece. E nós, servos de Deus, devemos estar preparados para isso. E ele está lembrando, olha, todos me abandonaram. Mas isso aconteceu com Jesus. Todos o deixaram, fugiram, né? Mateus 26, 56. Mas Paulo ora por eles. Paulo continua orando por eles. Olha, que isso não seja imputado a eles. Vemos aqui um coração gracioso de Paulo. Ele não guarda amargura. O ministério, irmãos, pode trazer abandono, mas o servo de Deus não deve ficar dominado pela amargura. O servo de Deus deve interceder até por aqueles que o abandonam. Não é o que diz a palavra, 1 Timóteo 2:1, faz orações e súplicas, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, porque Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Verso 17, ele vai fazer um contraste, né? Lá no meu primeiro julgamento, ninguém me assistiu, todos me abandonaram. Mas olha o que é que ele diz no verso 17. Mas o Senhor assistiu-me, o Senhor fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem e eu fiquei livre da boca do leão. Irmãos, esse texto aqui é maravilhoso. E imagino Paulo, sem nenhuma defesa, num tribunal romano, acusado talvez de incendiar Roma, talvez de ser o grande cabeça por trás de um grande desastre, e eu vejo ele sem ninguém para o defender, mas pregando Cristo, pregando a verdade do Evangelho,
pregando a palavra de salvação, pregando o perdão, pregando o amor. E olha que parece que essa pregação teve até um fruto, né? Porque ele diz, olha, fiquei livre da boca do leão. Que versículo maravilhoso! Todos abandonaram Paulo, mas o Senhor ficou com ele. Aleluia! O Senhor assistiu-me. Não havia amigos, mas havia o nosso melhor amigo Cristo. Não havia testemunhas, mas havia aquele que testemunha a nosso favor. O Senhor o fortaleceu para que a pregação fosse cumprida. E Paulo foi perseverante e teve a sua vida preservada por causa da proclamação do Evangelho. Ele fala aqui, olha, fiquei livre da boca do leão. Não dá para perceber bem porquê, o que é que ele quer dizer com isso, mas talvez ele possa ter escapado até da morte, até possa ter escapado, através da sua pregação, de uma pena mais cruel. Né? A Bíblia não é clara nesse sentido, mas dá a entender aqui, na leitura do texto, que essa assistência do Senhor fortaleceu para que ele pregasse o Evangelho e que isso teve um fruto. Né? Os gentios ouviram e ele ficou livre da boca do leão. Glória a Deus. Irmãos, você pode estar sozinho, mas você com Cristo é maioria absoluta. Você com Cristo está em vantagem sobre toda a gente. Você e Jesus é a maioria onde quer que você esteja. E onde todos falham, a presença de Jesus é suficiente para a sua vida. Aleluia! As pessoas podem falhar, mas Cristo nunca abandona os seus. Ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu creio nessa palavra e sei que mesmo nas dores, mesmo nas lágrimas, mesmo nos sofrimentos, Cristo está lá comigo, não tenho dúvidas. E você também não pode ter dúvidas disso, porque é a promessa dele. Aleluia! Verso 18. O Senhor me livrará de toda a má obra, guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Paulo não está dizendo que ele vai ser livre da morte física, porque ele sabe que a sua partida está próxima. O livramento aqui é mais profundo. Deus o livrará do mal, da influência do mal. Deus o livrará que ele se perdesse, que ele se desmotivasse, que ele ficasse desanimado, que ele ficasse incrédulo. Esse mal significa isso. Deus o livrará das ciladas de Satanás e o guardará para o reino celestial. Mesmo que Paulo morra, ele será salvo para o reino. Isso é a esperança da glória. O maior livramento não é viver mais anos na terra. O maior livramento é ser guardado para o reino do Senhor. A morte não é a derrota final. A morte é a nossa partida para estar com Cristo. Verso 19. Sauda a Priscila e a Áquila e a casa de Onísiforo. Né? Priscila e Áquila são cooperadores muito conhecidos, amigos de Paulo, desde os tempos que ele chegou a Coríntio, depois também em Éfeso, né? Eles aparecem lá em Atos 18, Romanos 16, né? Lá em Roma. Então nós vemos aqui que são pessoas que eram queridas companheiros de Paulo, independentemente das circunstâncias. Onísiforo, que nós vemos lá no capítulo 1, que é aquele que não abandonou Paulo nas suas prisões, aquele que foi lá ter com ele a certa altura, que levou refrigério. Então nós vemos que Paulo valorizava as pessoas e que não tinha problema em chamar pelo nome as pessoas. Né? Mesmo no fim da sua vida, ele se lembrava dos seus cooperadores fiéis. Então, ministério é feito de relacionamentos santos. Ministério é feito de pessoas que andam juntas, que caminham juntas. Não é de pessoas que pensam todas da mesma maneira, mas é de pessoas que caminham juntas. Uns gostam do verde, outros gostam do azul, mas todos amam a Cristo e todos focam nesse alvo que é Cristo. Aleluia! Pessoas que ficam lado a lado, nos momentos fáceis, nos momentos difíceis, quando concordam, quando não concordam, mas estão ali, olha, vamos servir a Deus, vamos caminhar com Cristo, vamos pregar o Evangelho.
E ele está falando aqui desse casal que foi bênção para ele, né? Eles tinham a mesma profissão de Paulo. Áquila e Priscília faziam tendas e a certa altura ele trabalhou com eles, né? E esse Onísiforo, que era um homem que visitou Paulo nas suas prisões. Verso 20. Erasto ficou em Coríntio e deixei Trófimo doente em Mileto. Irmãos, repare nesses detalhes aqui que são preciosos. Parece que é só menção de algumas pessoas, mas não. Isso são preciosas pérolas para a aprendizagem. Né? Ele parece muito simples o versículo, mas muito importante. Repare que Paulo deixou Trófimo doente. Irmãos, olha como é que isso é importante para nós. Isso mostra que nem todos os enfermos foram curados, mesmo no circuito apostólico. Mesmo na época dos apóstolos, nem todas as pessoas foram curadas pelos apóstolos. Nós temos que ter maturidade para entender isso. Paulo era usado em milagres, mas também esse Paulo tão poderoso, usado por Deus, digamos assim, que curou tantas pessoas, que ressuscitou um morto, mas mesmo assim ele teve cooperadores doentes. Cooperadores que ele teve que virar as costas, teve que virar as costas não no sentido de abandonar, mas de viajar para outras igrejas e deixá-los doentes. Não é porque nós achamos que não é porque os apóstolos em tudo que tocavam curavam. Havia vezes que sim e havia vezes que não. Então, este texto tão simples, ele vai corrigir esse triunfalismo que nós achamos que às vezes era tudo curas, maravilhas e milagres. Havia curas e maravilhas e milagres, como há hoje também, mas não quer dizer que seja todos os dias. A fé, ela crê no poder de Deus para curar. Ela crê que Deus é poderoso para fazer milagres. Mas ela não ensina que todo crente fiel vai ser obrigatoriamente curado imediatamente. Às vezes Deus cura, às vezes Deus sustenta na enfermidade e às vezes Deus glorifica o seu próprio nome através da doença. Nós temos que aprender isso. Porque nós às vezes dissemos assim, não, o pastor foi lá, orou. Não, eu nem estou a dizer isso por causa de mim, eu não preciso dessas coisas. O pastor foi lá, orou e a pessoa não ficou curada. Se fosse o apóstolo Paulo, ficava curado. Olha lá, vai falar isso para Trófimo. Trófimo ficou doente. Não, a gente não sabe se ele morreu dessa doença, se não morreu, mas deixa bem registrado aqui que um amigo, fiel companheiro de Paulo, que certamente Paulo orou por ele, certamente Paulo chamou os presbíteros da igreja, ungiu com óleo como manda a palavra e orou por ele, mas Deus não era a vontade de Deus curá-lo, pelo menos naquele momento em que ele estava com Paulo. Então, um texto que parece que passa tão despercebido aqui, nos ensina coisas tão maravilhosas, né? Verso 21. Procura vir, ele está falando para Timóteo, né? Procura vir antes do inverno, né? A questão da capa, né? Eubulo e Pudente e Lino e Cláudia, todos os irmãos te saúdam, né? Então, ele pede urgência, né? Vir antes do inverno. Quer dizer, tem aqui vários detalhes porque é que isso era importante, né? Primeiro era importante porque as viagens marítimas antes do inverno eram difíceis e muito perigosas. E depois ele precisava daquela capa, né? Porque tinha essa necessidade. E ele menciona aqui alguns irmãos em Roma, alguns nomes aqui muito bonitos, né? Eubulo, Pudente, Limo e Cláudia. Cláudia, sim, é um nome mais comum. E vemos que mesmo nessa solidão de Paulo, Paulo não estava totalmente em comunhão. Então havia uma igreja ali que ainda que não estivesse tão presente, mas estava lá, né? Apesar de ter sido abandonado por pessoas próximas, apesar de ter sido deixado sozinho no julgamento, Deus sempre levanta pessoas para cuidar e para acompanhar os seus servos em momentos de dificuldade. Então a vida cristã acontece nesses pequenos detalhes práticos em que Deus sempre aparece alguém para nos trazer algum tipo de conforto, de consolo, de refrigério, como Onísiforo, lá do capítulo 1,
e vemos também esses detalhes práticos da vida missionária. A viagem, o frio, a capa, a companhia, o tempo, o inverno, as estações do ano. Então, Deus se importa com todos esses detalhes. Verso 22. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Amém. A última frase da última carta de Paulo é marcada aqui por duas bênçãos. Esse foi o último registro do apóstolo Paulo, a meu ver, não querendo aqui colocar em grau de importância, mas a meu ver, um dos mais influentes apóstolos de todos eles, que escreveu quase metade do Novo Testamento. E ele diz, olha, ele acaba a carta com duas bênçãos maravilhosas. Primeiro, a presença de Deus. Ele diz, olha, que o Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. Timóteo precisava da presença de Cristo. Irmãos, nós precisamos da presença de Cristo. Nós precisamos da misericórdia de Cristo. Nós precisamos do amor de Cristo. Nós precisamos da paciência, da longanimidade, da temperança, do domínio próprio, de tudo isso que Cristo é. Nós precisamos da presença de Cristo para que a igreja possa continuar, do amor de Cristo. E ele diz, olha, não só a presença de Cristo, mas a graça esteja convosco. Amém. A carta começa com graça e termina com graça. A vida cristã começa, continua e termina fortalecidos e guiados pela graça. E isso aqui era uma despedida perfeita de Paulo. Paulo não termina exaltando a si mesmo, ele termina entregando Timóteo à igreja e à presença de Cristo e à graça. Ele termina entregando Timóteo e a igreja, à presença de Cristo e à graça de Deus. A melhor forma de se despedir de uma igreja é deixá-la nas mãos da graça do Senhor. Porque são essas mãos e essa graça que continuará sustentando a igreja, independentemente das épocas, dos anos e de quem possa assumir. Então, conclusão desse capítulo 4. Ele ordena a Timóteo, prega a palavra. Ele testemunha, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Ele confessa, o Senhor me assistiu. Ele espera a coroa de justiça. E ele termina, a graça seja convosco. O obreiro fiel não vive para ser lembrado pelos homens, mas para terminar a sua carreira guardando a fé diante de Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, muito obrigado por toda a paciência, por todo o carinho, por todo o cuidado que temos tido ao longo desses meses estudando a palavra de Deus. Eu creio que é uma caminhada que vai continuar, que não vai acabar. Vamos continuar juntos estudando a palavra, vamos continuar juntos caminhando o bom combate e a boa carreira da fé, e que o Senhor possa cada vez mais nos dar graça, cada vez mais nos guiar, para que somente o nome dele seja glorificado nas nossas vidas. E é isso que eu peço para cada um dos irmãos. Amém? Vamos terminar, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Já passamos 3 minutos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Eu te agradeço, ó Pai, porque o Senhor é bom. Eu te agradeço por tudo que tivemos a oportunidade de aprender nos últimos tempos, nos últimos meses, nos últimos anos, através desse momento aqui online. Que o Senhor possa sempre nos fazer lembrar de cada palavra, de cada verso, de cada ensinamento. Que o Senhor possa sempre nos fazer lembrar de cada instrução do Senhor. E que essa instrução não sirva para que nós sejamos fiscais dos outros, para que nós apontemos os dedos de acusação, mas para que a gente ame cada vez mais o nosso próximo, para que a gente ame cada vez mais a Tua Palavra, para que a gente ame cada vez mais o Senhor, para que a gente tenha cada vez mais misericórdia, para que a gente tenha cada vez mais amor para dar, que a gente tenha cada vez mais perdão para distribuir. Em nome de Jesus eu te agradeço. Eu te agradeço, ó Pai, por cada irmão e irmã que me acompanhou durante essa caminhada. E eu entrego tudo nas Tuas mãos.
sabendo, ó Pai, que de mim eu não tenho nada e nunca tive, mas tudo veio do Senhor. E eu te glorifico o teu santo nome, porque o Senhor é bom, o Senhor é verdadeiramente bom, o Senhor é verdadeiramente maravilhoso, e nós nos rendemos à tua bondade e à maravilhosa ação do teu Santo Espírito na nossa vida. Obrigado por tudo. Guarda esses meus irmãos e minhas irmãs, no poderoso nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, Deus abençoe. Um grande abraço a todos e estamos juntos. Um grande abraço, meus irmãos. Deus abençoe. Aleluia.